Você acha que, o professor Vila, você acha que a nossa cantora aí, a Anitta não canta nada. A música tá horrível, Emílio. Eu coloco cotonete todo dia, algodão no ouvido quando eu saio, porque não tem música de qualidade. Isso tudo foi se perdendo com o tempo, né? Claro, as pessoas não sabem quem é Beethoven, não sabem nem quem é, não sabem nada, sabe quem é Anitta, não sabe. Olha, juntando todas essas cantoras de hoje aí, não dá um Mozart, isso você pode ter certeza. Muito bem, professor. Você Obrigado. quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta, que a Gretchen é empreendedora, né? Uma mulher empreendedora, e eu fiquei curiosa de saber mais sobre essa palestra. Assisti a palestra. Você tá cobrando a palestra? 20 mil. 20 pau? Mas ninguém tá pagando, Emílio. Daí vira 10, mas se alguém fechar o pacote... Não, aí eu acabo fazendo de graça. Eu troco pela viagem, né? Uma pizza. Esse tipo de coisa. Não, Você tá bem mascarado, hein, Caio? Eu o café que eu avisei. A gente eu que criou avisei. esse moleque Foi aí, de 0 a 20? Eu avisei. Uma carreira meteórica, né? Foi na Vai Dipsy que a colidir gente daqui a colocou pouco, esse né? Isso foi sugestão do Zuckerman, mas não, ele precificou errado, porque ninguém tá pagando. É impressionante. Caio, você fala demais. Tem que valorizar. Calma. Pera lá um pouquinho, Fefrito. Pera lá um pouquinho. Deixa eu falar sério. Agora eu posso fazer uma pergunta, Emílio? Professor Vila. Eu vi que você é um entusiasta da política. Você gosta bastante, você se interessa. Claro, se interessa. Tem que se interessar mesmo. Porque quem não se interessa e tal, é governado por quem se interessa. Então essa é a questão sine qua non, candidato. Eu queria saber se existe um interesse seu de possivelmente, futuramente, claro, de entrar na política e fazer parte de um governo, sendo numa secretaria, como você bem disse que já foi convidado, ou ser algum candidato a cachapante e pujante. Professor, obrigado pela pergunta. E aí eu fiz uma resposta do Wesley Safadão. Eu morava lá em Tuparendi ainda, e era aquela camarote, sabe? Hoje eu nem lembro mais a letra, mas eu sei que eu fiz e deu, 1 milhão. E pra 5 anos atrás era muito 1 milhão, assim, foi rapidinho. E aí, acho que foi esse. Depois, nossa, eu tô tremendo de frio com esse ar-condicionado. Como é que vocês aguentam? É horrível. Aí depois tá no modo Sibéria. Aí depois teve várias outras que eu fiz. A irmã Dulce dos pobres da Bahia. Ela faz um trabalho fazia, né? Já pereceu. Fazer um trabalho muito legal lá em Salvador. Cara. Maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. Cara, é maravilhoso. Era uma imitações de 1990. Mas agora vale, porque está no roteiro. Cara, ele vai buscar uma imitação. Super pop. Ele é paranormal. Mas estou sendo profissional porque está no roteiro. Chegado lá. Porque eu escrevi no roteiro e você não chegou na hora de café aí. Se eu estivesse na reunião, Tentei talvez... pouco à frente para pegar o gancho. Só para lembrar que era a mãe dos pobres. E falar que Lula é o pai dos ricos é mentira e não existe. Esta é a parte do Quevedo. Muito obrigado, Padre Quevedo. Ele tá muito sagaz no roteiro. Muito bem. Professor Olavo de Carvalho. Ora, Raoni como Prêmio Nobel da Paz. Ora, isso é uma ofensa, porra. Esse Nobel da Paz não quer dizer porra nenhuma, melhora para você ver o seguinte, tá certo? Ora, Hitler já foi nomeado pro Nobel da Paz. Lógico que já foi, porra. Isso já foi nomeado. Pode pesquisar. Pesquisa aí, Zucker. Ó, Stalin já foi nomeado. Stalin já foi nomeado 2 vezes. E o Lula também, porra. Só que não ganharam, mas foram nomeados. Então esse lógico que existe. O senhor não fique na economia. Não existe nomeação. Lógico que existe, porra. Existe sim. Existe uma votação para você ver quem vai ser o vencedor do Nobel da Paz. E aí existem os elementos que podem ser votados para ganhar. I'm next in line. Tem sim. Pode pesquisar aí com seu notebook, com seu dedinho aí. Pode ir. Não, vai pesquisar tranquilo. E aí isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Nobel da Paz. Aí estão querendo que aquela Greta vença também o Nobel da Paz. É uma palhaçada favorita para você ver qual é a palhaçada desta porra, Emílio, pelo amor de Deus. Ele foi nomeado e cancelado, Hitler. Não aceitaram. Mas foi nomeado, porra. Foi nomeado o que eu disse. Você está fazendo igual a grande mídia faz. Você distorce, é desinformação, porra. Foi nomeado, ó, você foi refutado ao vivo. Fique na economia. Vai pra sua terra plana, Fique na economia. Fique na economia e ligue para o Paulo Guedes, tá certo? Eu vou ligar, mas ele não acha terra plana, viu? Eu também não acho, eu acho o estudo interessante, é que você leu errado.
Marina, você pode falar sobre o prêmio Caboré 2019, que é sempre bom lembrar aqui na Rádio Jovem Pan. Atenção os publicitários, vai lá. O Grupo Jovem Pan ele foi anunciado como um dos indicados da categoria Veículo de Comunicação e o produtor de conteúdo do prêmio Caboré é organizado pelo jornal Meio Mensagem. O resultado ele vai ser divulgado no dia 4 de dezembro de 2019 e durante a festa do Mundial de Propaganda em São Paulo. Então a gente espera que vocês votem na gente, obviamente, né? Animação. Estamos concorrendo com a UOL Você e não a achou Globo. animado, Silvio? Pelo amor de Deus. Que eu adoro. Silvio, vai lá, Silvio. O Grupo Jovem Pan foi anunciado como um dos indicados da categoria de veículo de comunicação. Vamos ter mais alegria e votem na gente, pelo amor de Deus. Muito bem, hoje uma presença ilustre aqui no programa Pânico, presença do professor Olavo. E os comunistas? Porra, vocês têm que ter um mínimo de senso de proporção, porra. Antigamente tinha um governo que trazia o Lula, por exemplo, 7 trilhões ele pegou, porra, e não foi para gastar num puteiro, foi para continuar com o sistema comunista. Aí vem o desgraçado e me pergunta, e o Queiroz? Ah, vai tomar no seu cu? Porra, é um senso de proporção, porra. Vai ter um enfado. Nós temos o professor Vila. Professor Vila está aqui. Eu estou aqui. Professor Vila. Há muito tempo eu quero conversar com você. O que é? Eu tava vendo Finalmente, aqui, o senhor tem um currículo invejável, né? O senhor é sindicalista, foi pro PT, PSOL, aquela coisa toda, né? Que todo brasileiro já quer distância disso, tá quase bandido de Soberano do Campo, tá quase pisando fora da cadeia. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é outro extremista, os dois são extremistas, um precisa do outro. Um precisa do outro pra sobreviver, senão qualquer um ganha. Não, mas vamos lá, pergunta. Calma, professor. Vai ter um treco aí, né? Uma pergunta pujante, acachapante. Eu vi que o senhor é uma esquerda um pouco moderada, né? O senhor ele concorda com algumas pautas econômicas, que não é nenhuma surpresa, porque a União Soviética também abriu o mercado. Mas vamos lá, Itália. Rússia, né? A questão é a seguinte, não, União Soviética mesmo, aquela do Stalin lá, Itália. Mas eu queria saber se você faz um estudo, que você é um historiador, assim como eu também, para onde vai o caminho da esquerda, porque não tem nenhum líder político, a não ser o bandido, acho que não ganha nada, nem ajudante de copeiro ele é contratado em Itália. Eu queria que você fizesse, qual seria o candidato para 2022? Essa é a pergunta, porque a esquerda está totalmente fragilizada, Itália. Vila, esse é o momento de nós criarmos pontes de diálogo, nós criarmos pontes de conversa. Era exatamente isso, era a minha segunda pergunta, perdoe-me a todos interromper, por favor, mas era a segunda pergunta que eu ia falar, porque o senhor disse que era a favor da questão da prisão da segunda instância, coisa e tal. Você não é muito criticado dentro da própria esquerda por causa disso? Bom, eu acho que primeiro temos que modificar o sistema que é analisado lá no Senado. Certo. Se coloca poderes da admissibilidade do procedimento de impeachment em relação a qualquer ministro só nas mãos do presidente do Senado. Está errado. Tem um projeto de resolução do senador Lazier, muito bom apresentado lá, que estabelece que uma comissão faça a apreciação dos pedidos. Eu acho que nós temos que apreciar isso, até para tirar isso da responsabilidade. O senador, Gata Vênia. Senador. Emílio está falando demais. Isso que é a pergunta. Essa faz parte da minha pergunta. Eu tô aqui porque eu tô no meio de judeus, né? Então, eu queria fazer realmente essa pergunta para você que trabalha nos meios dos cosméticos. Depois do advento das redes sociais, nós vemos que o ramo dos cosméticos cresceu bastante. Eu queria saber se você tem alguma estatística antes da internet e depois da internet com a venda dos cosméticos, que parece que subiu bastante. Você sabe que o Silvio Santos é um apaixonado pela venda. Somos irmãos, judeus. Esse é o link. Você sabe que
Eu sei que o partido do Bolsonaro, o novo partido do Bolsonaro, vai se chamar Aliança pelo Brasil. Sim. Certo? Olha só. Já saiu a logomarca e já estão achando muito feia essa logo da... supermercado, pô. O que você chegou aí, ó? Não tem lugar hoje. Ele já pegou. Eu não tenho nem voz pra falar. Ah, mas você nunca teve. Aguenta aí. Aguenta aí. O pessoal tá dizendo que é muito feia. Caetano Veloso? Mas o que Caetano Veloso? Olha, Emílio, eu achei lindo. Acho o logo muito bonito. Acho até o Eduardo Bolsonaro maravilhoso. Muito show de humor. Eu acho que o Eduardo Eu acho o Eduardo Bolsonaro também lindo. É bom. E ó, se vocês quiserem, ó, é uma serenidade. Você pode ver uma calma tranquila. É, sereno. Imagina um podcast com isso, Emílio, que maravilhoso que seria. Uma hora de Caetano, mas só pra deixar claro, Bolsonaro, eu achei o logo lindo. E esse nome Aliança? Eu acho que é um nome que ele sempre falou muito de casamento, né? Então acho que ele é propício pra falar disso. E se ele quiser me colocar de hiena, eu não ligo, porque eu gosto muito do meu leãozinho. Piada. Olha, ontem tivemos uma manifestação aqui no Brasil inteiro, não é isso? Pedindo o impeachment de Gilmar Mendes. O Doutor Enéas, que é uma imitação muito antiga, mas cabe, né? É vintage. Muito pedida pelos ouvintes. Como é que é? Muito pedida pelos ouvintes. Ah, os ouvintes pedem. Acho que lembram do Enéas. Muito bem. Lembra, claro que então, lembra. Doutor Enéas, o que aconteceu, doutor? A manifestação foi feita de forma unilateral. A manifestação foi feita organizada, sem nenhum quebra-quebra, sem nenhum tipo de vandalismo. É isso que eu sempre falava quando eu era vivo e as pessoas não me ouviam. Vocês têm que entender o seguinte: não adianta soltar aquele ex-presidente na minha época, que não tinha um mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país, que é claro, obviamente que estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva. As manifestações ocorreram perfeitamente para derrubar esta vergonha que assola o nosso país. Então estamos sempre esperando manifestações e o povo já entendeu que dele emana o poder. E eu sempre disse isso e fui esculhambado. Meu nome é Enéas. Muito obrigado, doutor Enéas. Agora uma água. É o meu precursor. É difícil. É difícil. Você seria o meu vice. Posso fazer uma pergunta aqui? Depois de mim. Não fiz nenhuma aqui. Pode fazer. Vai você então, vai você. Não, tudo bem, não. A última pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui acachapante. Não é que eu concorde com esse governo, claro que eu acho um desastre. Eu acho uma coisa inacreditável, desastre e tal. Eu acho horrível o governo que é comandado. Não gosto de ninguém. Paulo Guedes nunca fez uma agulha, nunca produziu uma agulha, ele não sabe nada. Na verdade, você nunca gostou de ninguém, né? Calma, professor. Eu quero só fazer uma pergunta pro secretário aqui, claro. E eu queria saber se as noções políticas do praticamente inútil cognitivamente que está na presidência, se ele causa algum entrave na questão da econômica, na questão da... Não, o senhor não tem nenhuma capacidade. O senhor não tem nenhuma capacidade, não tem nenhuma capacidade cognitiva para dirigir nenhum Fusca do Ciro. Por favor, a pergunta. Eu queria saber se a questão ideológica do presidente atrapalha alguma coisa da economia, da turma da economia e tal. Vamos às notícias. Ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, ele foi alvo de mandado de prisão preventiva na Operação Lava Jato. Ele é suspeito de ter ajudado Dário Masser, considerado doleiro dos doleiros. A namorada do doleiro e outros 2 homens foram presos. Você viu isso, meu querido Alborguete? Olha, impressionante, né? Como essa Lava Jato, ela atravessa fronteiras, né? E graças à nossa reserva moral, Sérgio Moro, que eu gostaria de falar com o senhor e dar os parabéns, porque o senhor atravessa fronteiras para buscar aqueles bandidos, aqueles criminosos que rasgam a Constituição na nossa cara. E outra coisa que eu vi interessante, obrigado, Borghetti. Prenderam o ex-presidente. Muito obrigado, Sérgio Moro. Apenas se eu fosse mulher, eu dava a bunda pro senhor. Mas com gosto. E depois ainda acendi um cigarrinho. O interessante é que depois de prender o ex-presidente do Paraguai, pegaram a menininha dele.
aquele que tava no Rio de Janeiro. É uma novinha na piscininha. Tem mais hora de piscina que urubu de voo. É tudo um bando de criminoso. E eu espero que a Lava Jato rasgue todos os continentes, vá pra Austrália, pegue bandido na Oceania e em todos os lugares. E tudo que é novo pinta na bunda do povo. Não é mesmo, seu Sérgio Moro? Eu amo o senhor. Estamos apenas exercendo nossa função. Sim, eu então também. Isso é assustador, sacou? Eu posso fazer uma pergunta aqui? Claro que você foi um candidato e eu adoro candidato, né? Senti cheiro de candidato. Eu sinto cheiro de candidato de longe, 2 quilômetros, igual tubarão branco de gota de sangue. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, já que o senhor tá pretendendo virar um candidato a alguma coisa e tal. Eu gostaria de saber o cargo que lhe interessa, se é o executivo, legislativo, e você fazer um balanço do governo, o que você achou das coisas interessantes, das coisas pujantes e acachapantes, pantagruélicas, é claro, do governo atual. Ou do Whitson. Não, cara, do Bolsonaro. Do Bolsonaro? Um panorama geral, o que você tá achando, se era o que você esperava. É um protofano. Eu tô me mantendo aqui porque eu tô voltando. Dia 18. Eu tô aqui, Dia 18, professor Vila. Eu tô voltando. Calma. Vocês acham que vão ficar livres de mim? Não, senhor. Eu queria saber um apanhado do que você achou das coisas ruins, coisas boas e coisa e tal. Mas eu também não entendo por que isso aqui. Assiste a entrevista lá. Tem a ver isso com a economia. O Olavo de Carvalho. Paim bolou. Porque não tinha personagem. Melhor o Vila. É isso, Olavo. Exatamente. Eu acho que o Paulo Guedes ainda pegou muito leve ainda com o pessoal da Globo News, né? Mas é exatamente o que você disse, né? Eu pegaria muito mais pesado, porra, como o Macron não conseguiu impedir o incêndio de uma igreja, porra, olha. E também não conseguiu impedir o fogo que aconteceu na cara da mulher dele, né, porra? Que aí ficou daquele jeito. Ele apagou com o tamanco. Ele apagou com o tamanco, porra. Aí é difícil. Só lembrando... Só deixando bem claro que é o roteiro do país. Vamos continuar aqui que não tem problema. Mas eu também... Quem tá falando aqui é você. Tá vendo essa gaiolinha de ouro aqui, bem cobiçada por muita gente do mercado de comunicação? Significa que a Rádio Jovem Pan está indicada ao Prêmio Caboré. Se você é um desses que podem votar, vai lá no meio mensagem, deixe seu voto. Um voto para uma rádio que promove o diálogo. É muito importante reconhecer essa grande virtude. Dialogar faz toda a diferença no mundo de hoje. Então, o resultado sai dia 4 de dezembro. E o que você tá fazendo aqui que não votou ainda? Vai lá!